Olá, o nosso personagem número 3 de hoje será Mozart, um menino prodígio da música, um exemplo de vida que você deveria conhecer. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. Definitivamente, o último concerto. O menino que ainda não tem 7 anos tocará clavicórdio, executará um concerto para violino e acompanhará sintonias num cravo com o teclado coberto por um pano, tão facilmente como se estivesse a ver as teclas. Identificará notas traçadas à distância, tanto isolado como em conjunto, e improvisará no claricórdio e no órgão todo o tempo que se deseje. Bilhete e meio taler. No ano de 1763, um jornal alemão publicava este anúncio que transformava numa espécie de atração de feira um dos maiores, se não o maior, gênio musical que o mundo terá conhecido. Van Gogh Amadeus Mozart. Entre o público encontrava-se um outro menino também destinado à imortalidade, Johann W. Gott. Na altura, com 14 anos. Algum tempo depois, o poeta havia de se comprazer em evocar essa cena. O menino, prodígio da música, aparecia sorridente de peruca, empoada, pequena espada e absurdo e esquisito fato lilás para concorrer a sentar-se ao clavicórdio e arrancar-lhes notas maravilhosas em que punha todo o seu coração. Mozart viera ao mundo com um dom absolutamente único e de perfeito domínio do tom e do ritmo, de uma natural compreensão da harmonia. Só assim se explica que aos 4 anos começasse a aprender cravo, instrumento precursor do piano moderno, e aos 5 anos, pegando num violino, acompanhasse o pai e um amigo em 6 trios, tocando à primeira vista. Mozart, menino, lia e escrevia notas musicais quando ainda não sabia fazer o mesmo com as letras do alfabeto. As composições que escrevia aos 6 anos apresentam, desde os primeiros acordes, o selo inconfundível do seu estilo. Essas peças cheias de frescura e graça, de espiritualidade, de firmeza e de alma de execução. Com os seus dedos e o seu cérebro, deixou sinfonias e atônitos os holandeses ao tocar de forma nunca ouvida no maior e mais complicado órgão que existia. Aos 14 anos, levantaram-se a ouvir o coro do Vaticano, num miserê longo e difícil, cuja composição era guardada em tão grande sigilo que os próprios cantores eram vedados sob pena de excomunhão copiar-lhe a música. O jovem foi ao Vaticano e, no entanto, escutou avidamente e, ao chegar em casa, escreveu de memória, nota após nota, a peça inteira. Quando pôde ouvi-la pela primeira vez, sofreu um grande desgosto. Tinha cometido 3 erros. Ao saber disto, o Papa, em vez de excomungar, nomeou Cavaleiro da Espora de Ouro. O pai deste prodígio era Leopoldo Mozart, violonista medíocre, mas competente professor, que vivia na cidade de Salzburg, na Áustria. O respeito que sempre lhe inspirou o gênio do filho não impediu que o explorasse.
na companhia de uma irmã de Wolfgang, também pianista de talento, passou-se por toda a Europa. Os dois tocaram perante os reis da França, da Inglaterra e para a família imperial austríaca. Nessa ocasião, o pequeno Mozart, ao atravessar uma galeria do palácio, escorregou, caiu e magoou-se. Uma menina correu a consolá-lo e a ajudá-lo a levantar-se. Como prova de gratidão, Mozart propôs-lhe casamento para quando ambos fossem crescidos. Era Maria Antonieta, a quem outro destino a esperava. Entre os 15 e 20 anos, invadiu os campos tecnicamente mais difíceis da composição musical, o que o levou a competir com os grandes mestres do passado. Mas Mozart mostrou ser o mestre de todos eles. O seu gênio era como uma estrela a lançar sobre a terra uma luz que se tornava mais resplandecente cada ano que passava. Com toda a justiça, deveria ter recebido o convite do imperador da Áustria, José II, para ocupar o mais alto lugar entre os músicos da corte. Não foi, porém, o que aconteceu. Influenciado pela mesquinhez dos artistas venais de sua corte, o imperador só lhe tributou a afronta de um desdém manifesto. Sentimentos de rivalidade por parte dos outros músicos impediram que fossem interpretadas as obras de Mozart. Então, a isso sucedeu mais uma vez, subornava os executantes para que fossem deliberadamente mal tocadas. Não existiam nessa época direitos de autor que protegessem os interesses de quem compunha. Uma vez conhecida, uma peça musical podia ser livremente tocada, sem necessidade de se pagar o que quer que fosse ao compositor. A única hipótese que lhe ficava como autor era entrar para o serviço de uma corte ou de uma personalidade importante. E Mozart conseguiu um lugar modesto, ganhando cerca de 13 libras por ano. O seu senhor, o arcebispo de Salzburgo, que o tratava despoticamente, fazia-o comer à mesa dos criados e supunha que, insultando grosseiramente, podia mantê-lo em atitude de humildade. Mozart despediu-se e estabeleceu-se em Viena como artista independente. Quando da morte de Christoph von Kluck, que foi nomeado para o cargo de compositor de câmara que aquele desempenhava na corte, pagava-lhe pouco mais da metade do que fora o ordenado de von Kluck. Contudo, Mozart agradeceu essa migalha com alegria porque, entretanto, com 26 anos, casara e via nascer os filhos, um após o outro. Sua mulher era Constance Weber, descendentes, com mais 3 irmãos de uma família de músicos. Tinha-se conhecido que ela não era uma garotinha de 13 anos. Ele cortejava então a irmã, a Luzia, de 15, muito bela e dotada de soberba voz. A Luzia prometeu a Mozart esperar até que ele regressasse de Paris, onde fora tentar fortuna. Mas quando o jovem compositor voltou de mãos vazias, já ela tinha triunfado como cantora de ópera e desprezou, segundo confessou mais tarde. Por ele, lhe pareceu um homenzinho insignificante.
Constança encarregou-se de reanimar o coração desolado do jovem e não tardaram a casar-se, vencendo-a composição enfurecida e a oposição do pai dele. Constança era uma jovem loira, alegre e simpática, que representava a companheira ideal para um passeio pelos jardins de Viena, mas a qual faltava um mínimo de capacidade para governar uma casa. Moza começou a ver como a pobreza e a maternidade iam desvanecendo a alegria de Constança e procedeu às mais extravagantes despesas no intuito de ressuscitar o sorriso e a face de sua jovem esposa. Ela, por outro lado, era de saúde frágil. De cada parto corria perigo de morte. E 5 dos 7 filhos do casal morreram na infância. As contrariedades que sofreu Moza teriam levado qualquer outro músico a escrever composições tristíssimas. Mas Moza, ao compor, parecia esquecer todas as privações, dores e momentos de humilhação de que estava cheia a sua vida, a sua música, que foi sempre alegre, como o canto dos pássaros. Para satisfazer as necessidades de subsistência da família e até para evitar o meirinho que ia a miúde vezes à sua casa levando os móveis, Moza dava concertos compondo para cada um peças originais. Muitas dessas composições tornaram-se curtos momentos antes de as interpretar. Algumas das suas melhores obras foram escritas em poucos dias. Por mais de uma vez, Moza viu-se impossibilitado de trabalhar por causa do frio úmido dos invernos de Viena. Certo dia, um amigo visitou em sua casa e foi encontrá-lo a dançar freneticamente com uma mulher. Esse episódio passou a história como anedota. Com espírito boêmio, o casal desafiava, dançando, as inclemências do tempo. Todavia, o que se passava era bem mais pungente. Moza e Constância dançavam para que o frio não lhes paralisasse os membros, e o amigo apressou-se em comprar-lhe lenha. Mas aquele mundo, aquilo que o mundo devia ser, um negócio chamado Pusher, inúmeras vezes lhe emprestou dinheiro quando o genial músico achava-se em condições aflitivas. Lhe implorava. Só em Praga, Moza chegou finalmente a ver-se compreendido e adorado em vida. Quando, ascendendo ao convite que lhe fora endereçado, chegou àquela cidade para dirigir a representação de sua obra cômica, As Bodas de Fígaro. Pôde ouvir nas ruas as pessoas assobiarem trechos de sua obra. Agradecido, escreveu durante esta primeira estadia a Sinfonia Praga e não tardou em regressar para compor uma obra especialmente dedicada àquela cidade que tanto apreciava a música. A temporada que passara nas montanhas da capital de Boemia foi uma das mais felizes da vida de Constância e de Moza. Aí ele compôs o seu Dom Giovanni, tantas vezes classificado de ópera perfeita. O poeta, autor do libreto da Ponte,
era um alegre boêmio que vivia mesmo em frente da casa de Mozart. De quando em quando o músico gritava da janela chamando pelo poeta ou o poeta pelo músico para mostrarem um ao outro as suas novas páginas de trabalho comum. Em outras ocasiões, para deleite de Praga, os dois, abraçados, desciam a rua e cantavam alegremente para partilharem na taberna mais próxima uma garrafa de vinho. Os admiradores de Mozart convidaram ele e a mulher com tanta insistência que ele falava o tempo para compor. Ele não tinha tempo, por isso ele recusava sempre. Na véspera da estreia de Dom Giovanni, a abertura da ópera não estava ainda escrita totalmente. Na medida em que se acercava do fim da trajetória, as fugaz estrelas da vida de Mozart parecia resplandecer com mais fulgor. As últimas 9 sinfonias que produziu, muitas das quais só vieram a ser tocadas depois da sua morte, podem legitimamente equiparar-se às célebres 9 sinfonias de Beethoven. Frequentemente acusam Mozart de superficial as pessoas que só conhecem os minuetos e as sonatinas que se ensinam às crianças. Mas é impossível conhecer toda a sua obra e sem lhe aprender a profundidade. Aos 36 anos, a flauta mágica, cheia de belas melodias, levada à cena num teatro meio em ruínas, mesmo assim, de tal modo se espalhou a sua fama em Viena inteira que todos correram para ouvi-la. O empresário do teatro ganhou tanto dinheiro que construiu um teatro novo. Está agora a subir pão, agora então a atravessar incólume as chamas ao som da flauta mágica, falava o dono do teatro. Poucos meses atrás, Mozart tinha recebido a visita de um desconhecido, que em nome do seu senhor lhe encomendaram Requiem e para vozes masculinas e femininas. E a peça destinava-se a honrar a memória da esposa desse cliente, cujo nome o cara desconhecia ou não quis revelar para o Mozart. Hoje sabe-se que se tratava do conde de Walsegg, que tinha o hábito de encomendar secretamente a música, de nomeadas composições, e depois fazia passar por suas. Vários contratempos impediram que Mozart entregasse a obra. O desconhecido aparecia de quando em vez, inquirindo, perguntando pelo trabalho, e dada a altura, Mozart começou a delirar e a ver nesse mensageiro do conde de Walsegg um emissário de outro mundo. Convencendo-se de que o Requiem que escrevia se destinava à sua própria morte. Esforçou-se então febrilmente por terminar. E o Requiem de Mozart resultou numa obra de força empolgante que exprime as profundezas da dor e do arrependimento, as humanas ânsias de imortalidade e, por fim, a voz clara e serena da fé. De seu leito de morte, Mozart ditou com lábios trêmulos as notas da trombeta do juízo final, que soa no Requiem. Alguns amigos expuseram-se à chuva torrencial que desabava e ouviram a breve missa rezada perante o esquife de Mozart. Quando seguiu para o cemitério, porém, a tempestade recrudesceu e eles deixaram o prestito que levou
o músico genial baixando a terra para uma sepultura de pobres e vagabundos. Mozart triunfou sobre a injustiça, a doença, as dívidas e a própria morte. Em vez de se deixar derrotar pelas coisas ignóbeis deste mundo, entoou um cântico sublime, no qual ainda hoje vibra de forma poderosa e inconfundível a alegria de viver. Amanhã, o nosso personagem número 4 será Charles Lindbergh. O voo da águia solitária é um exemplo de vida que você deveria conhecer. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me acompanhar diariamente aqui por meio do Facebook, e eu lhe peço para você assiná-lo e recomendar a um amigo. Bom dia e até amanhã.